Estamos de volta com Cidade Notícias desta quinta-feira, agora trazendo detalhes de algumas ocorrências policiais que foram destaque no dia de hoje aqui na nossa região. Eu inicio falando sobre um caso que ocorreu lá em Mucuri. Um adolescente de 16 anos morreu após confronto com a Rondesp Extremo Sul. De acordo com a polícia, os militares realizavam rondas relacionadas à Operação Força Total lá na cidade, quando eles receberam várias denúncias anônimas indicando que indivíduos estariam na região armados e praticando tráfico de drogas. Ao chegar no local, de acordo com a polícia, os militares já foram recebidos aí pelos criminosos a tiros. Alguns deles conseguiram fugir durante uma troca de tiros que ocorreu entre os policiais e os criminosos. Um deles invadiu uma residência. Houve uma nova troca de tiros e, infelizmente, foi esse jovem que acabou morrendo, esse jovem de 16 anos. De acordo com a polícia, ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com o adolescente, os policiais apreenderam os seguintes materiais: uma submetralhadora calibre 9mm, munições do mesmo calibre, além também de pinos de cocaína, pedras de crack e buchas de maconha. A gente fala agora sobre um outro caso que aconteceu em Caravelas. A Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos que possuía um mandado de prisão em aberto. Esse mandado, foi expedido aí lá no Espírito Santo. O homem é acusado do crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada em conjunto com a polícia do Espírito Santo. E essa investigação teve início aí há cerca de 4 meses, quando a Polícia Civil do Espírito Santo informou a equipe aqui da Bahia de que esse homem poderia estar por aqui na nossa região, lá em Caravelas. Portanto, a polícia agindo aí e prendendo este homem de 36 anos, acusado de estupro de vulnerável lá no Espírito Santo. É com você, Herbie. Olha, nesse ano, Cidade Notícias visitou novamente uma fazenda que funciona diferente das fazendas tradicionais que a gente conhece. Veja aí. Um projeto que, desde a sua concepção em 2011, desenvolve trabalho voltado à sustentabilidade por meio do reaproveitamento de recursos, na construção de um espaço que se preocupa com todo o processo, para que ele seja mais sustentável e ecológico, da produção das sementes, passando pelo plantio até a colheita. Esse é o Anauá. A dinâmica desde a coleta da semente até a produção da espécie, seja uma espécie de ciclo longo ou uma espécie de ciclo curto, né? A gente tentar entender toda essa dinâmica e como que a gente pode beneficiar esses arranjos, os arranjos florestais, sejam para a fim de produção, como um sistema agroflorestal, ou seja para um processo de regeneração de áreas degradadas num contexto ecológico, a fim de fomentar a vida, a biodiversidade. O cuidado com a água foi uma das primeiras preocupações, com a criação de catavento e roda d'água para bombeamento, o reuso em um ciclo de irrigação e também o tratamento de esgoto. As bananeiras contribuem. Esse cuidado ecológico, tanto na produção das cabeceiras, das nascentes, né, quanto no uso adequado da água, o uso ecológico, né, o saneamento, tratamento da água as águas cinzas, a água de pia, a água de chuveiro, águas dos sanitários, né, a gente tem essa preocupação porque a gente também consome essa água. No tratamento de esgoto, de saneamento, a gente tem sistemas que não foram criados por nós, esses sistemas, inclusive, você já encontra modelos na internet, né? Eles são chamados hoje de bacias de evapotranspiração. Então a gente tem o tratamento de água negra, que é do sanitário, e o tratamento da água cinza, por um ciclo de bananeira. Então são projetos que são eficientes, são simples e que está na dinâmica, que é possível você fazer isso tanto na cidade quanto nas zonas rurais. Toda a estrutura foi construída por meio do reaproveitamento. O piso intertravado é de blocos de concreto, restantes de uma obra. Eles seriam descartados, mas foram adquiridos e reutilizados pelo Anauá. A estrutura do galpão da sede também foi trazida para cá. Ela pertencia a uma empresa de leite que fechou. Para o plantio das espécies, uma fibra de celulose com tecnologia dinamarquesa é utilizada, substituindo os sacos plásticos. Todo o processo feito com muito cuidado desde a semeadura até a repicagem, quando a planta é passada para a embalagem definitiva.
O trabalho é feito 100% com sementes. Desde o início do projeto, 750 espécies nativas diferentes já foram produzidas, 78 somente nesse ano. Uma média de 5 a 10 mil mudas são produzidas por dia, 2,5 milhões por ano, que são distribuídas para diversas regiões do país. Atualmente, o viveiro possui cerca de 320 mil mudas e cerca de 80 mil plântulas, sementes que estão germinando. Nos 100 hectares de terras, a família atua com práticas sustentáveis diferentes, desde a pecuária regenerativa às áreas de preservação permanente. O encontro de espécies nativas e produtivas no ecossistema desenvolvido pelo projeto geram uma perfeita combinação. O que uma árvore de raiz profunda me entrega de diversidade nutricional é diferente do que um arbusto, que é diferente de uma planta anual, que é diferente de uma gramínea, né? Então esse encontro dessas espécies nos trazem esses resultados, né? Que é um processo de autogestão, é como se a gente tem uma segurança do que a floresta, com uma inspiração florestal. Ninguém aduba a floresta e ela vai estar produtiva. O ecossistema que permite o plantio de espécies que não conseguiriam se desenvolver sozinhas. Hudson consegue produzir até mesmo o café conilon. Hoje eu consegui entender que o café conilon, o café arábica, o momento principal que ele precisa de luz é na floração, né? É o momento que ele quer mais luz, intensidade de luz, e com a hiperfloração ele vai também ter uma frutificação desejada. Então eu planto ele associado a plantas que naturalmente nessa época da floração vão cair a folha, naturalmente, né? Ou eu posso também plantar outras espécies no qual eu vou manejar a sua copa para poder entrar a luz desejada. O foco está ainda nos ciclos regenerativos das florestas. Nesse ano, 90% da produção é para atender a região da Amazônia. O principal intuito do Anauá, atualmente, é mostrar a possibilidade de trabalho com um novo modelo de cultivo, por meio da união de mudas nativas e de produção, por meio da biodiversidade. Eu atendo algumas propriedades na região, né, e empresas na região, tanto para agrofloresta quanto para regeneração, né? Então a gente atua na região, mas hoje a gente está atendendo também outras regiões no Brasil, mas com a esperança de que cada vez a gente vai poder atender cada vez mais a nossa região, porque ela carece de modelos assim. E a visita à fazenda rendeu 2 reportagens. A gente assistiu a primeira, vamos assistir agora essa segunda parte, com foco na sustentabilidade. Nossa visita ao Anauá continua. Hudson nos mostra agora mais de perto como funciona o ecossistema criado por eles, com a união de diversas espécies em um único local. A gente toma como base nos modelos agroflorestais a dinâmica florestal. Então a gente se inspira na própria natureza local. Dado que a gente está num ambiente de uma biodiversidade muito grande, de muitas relações, a gente toma isso como inspiração para poder promover modelos de agricultura, né? Então, a floresta, por mais que ela pareça que ela seja desorganizada, ela tem uma organização. Ela tem uma organização mediante as afinidades, mediante as necessidades nutritivas, o que esse solo naturalmente entrega, quais são as afinidades desse solo, né, nutricionais, né, uma questão de topografia, quantidade de luz, né? Então a gente na floresta tem quem fica lá em cima, tem quem fica um pouco mais abaixo, tem quem fica aqui embaixo, tem quem fica rasteiro, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente se inspira para criar modelos produtivos. Modelos produtivos onde o principal cultivo é o do solo. Cada espécie contribui para dar apoio à outra. Nessa área que a gente está, eu gosto de chamar ela de um pomar biodiverso. Aqui a gente tem uma diversidade grande de frutas, né? Tanto frutas nativas quanto frutas exóticas, né? Num arranjo mais complexo, né? Cada uma por afinidades e por necessidades. Então, apesar que vocês estão vendo aqui que tem plantas muito próximas umas das outras, elas não interferem no fator competição, mas sim no fator de apoio, né? E vocês vão perceber também que o solo está sempre com uma característica de quantidade tanto da matéria
das folhas, né, foliar, né, que é uma matéria de decomposição mais rápida, quanto a madeira, que vocês estão vendo aqui nascendo fungos, né, que vão ser responsáveis até por essas trocas energéticas, né. Esses fungos, essa madeira colocada no chão, que foi proveniente de um plantio que a gente fez aqui, né, então basicamente uma espécie está criando a outra e está criando condições para que essas outras que são de ciclo mais longo, que elas sejam saudáveis aqui nesse sistema complexo a cada ciclo. O segredo é fazer o manejo correto, a fim de cultivar um solo fértil para a produção das espécies. A estrutura, se você for ver a base desse solo estrutural, basicamente é areia, né? Então a gente basicamente está criando solo. Se você olhar aqui onde está intensificado a matéria orgânica, ó, esse é um solo que a gente está criando aqui. Né, um solo rico em matéria orgânica, rico em fertilidade. Né? Se a gente fizer uma análise de solo sobre esse solo hoje, a gente vai ver a complexidade nutricional que existe dentro desse solo. Né? Então a base da vida é o solo. Então, para mim ter produtividade, eu tenho que criar solo produtivo, criar solo com alta fertilidade. Né? E a natureza da nossa região ela é muito favorável a isso. Né? Aqui a gente está numa área que em 2018 era pasto. Segundo Hudson, o cuidado com o solo gera o melhoramento produtivo. Quanto mais eu tenho uma intervenção como jardineiro, quanto mais eu estou tendo atenção sobre a estratificação, eu sei que um açaí pode ficar em cima de um cacau, que pode ficar do lado também de um pé de abacate que está aqui, ó, com uma hiperfloração aqui atrás. Ó. Isso é um abacateiro. Né? Então eu tenho e ainda tenho do lado do abacateiro um jequitibá. Então eu tenho um jequitibá lá em cima, o abacateiro abaixo do jequitibá, né? Eu tenho um açaí junto com o abacate, sabe? O açaí também vai subir, né? Junto com o abacateiro e com o cacau embaixo ainda. Isso também entrega um retorno econômico, né? Então se eu começo aqui com uma cultura de ciclo anual, com aipim, colhendo abacaxi, colhendo mamão, colhendo banana, isso já me paga o meu investimento. E consequentemente me entrega isso aqui tudo que eu falei para vocês. Mais uma parada para o intervalo comercial aqui no Cidade Notícias. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa.